Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Muito obrigado por participarem e por estarem aqui. Vocês podem assistir a este vídeo e encontrar mais conteúdo no meu Substack ou Patreon, em worldaffairsandcontext.com. No momento, estou oferecendo 10% de desconto na assinatura anual. Basta usar o link na descrição do vídeo abaixo para se juntar à nossa comunidade. Adoraríamos muito ver vocês por lá. Vamos falar sobre os mercados globais, o mercado de títulos nos Estados Unidos, os mercados de ações e o mais recente e enorme relatório de empregos. Tenho notícias muito ruins para vocês hoje, mas adivinha o que está acontecendo agora e vou fazer o meu melhor para explicar em mais detalhes. Temos muito assunto para cobrir hoje. Então, vamos abordar os principais destaques. E eu discutirei alguns desses pontos principais com mais detalhes em meus vídeos separados, que serão lançados ao longo do fim de semana e no início da próxima semana também. Os mercados globais estão agora enfrentando uma combinação muito perigosa de pressões econômicas e geopolíticas. As ações estão caindo, os preços do petróleo estão disparando, os mercados de títulos estão extremamente voláteis e os investidores estão cada vez mais preocupados que a economia global possa estar entrando em uma nova fase muito, muito difícil e desafiadora, o que sabemos que é o caso. A questão é, quão ruim isso vai ser? Para piorar ainda mais, na sexta-feira, 6 de março, um relatório fraco sobre o emprego nos Estados Unidos adicionou mais combustível ao fogo, justamente quando uma guerra de agressão em expansão entre Estados Unidos e Israel com o Irã está elevando os preços do diesel e os temores de inflação. Juntas, essas forças estão criando um ambiente muito volátil que deixa todos incertos sobre o que vem a seguir. Ninguém sabe. Vamos começar pelos mercados de ações e, em seguida, passaremos aos mercados de títulos, ao relatório de empregos dos Estados Unidos e, mais tarde, discutiremos os preços da energia e várias outras questões que, na minha opinião, são muito importantes nesse contexto. Então, estamos começando pelos mercados de ações. Os mercados de ações já começaram a sentir o impacto. O S&P 500 caiu cerca de 1,7%, colocando o mercado no caminho para sua pior semana desde outubro. Há uma preocupação crescente com a indústria de crédito privado, e haverá um vídeo inteiro sobre a bolha do crédito privado, que tem a ver com a BlackRock limitando os saques de seu enorme fundo de crédito privado. Esse vídeo será lançado no fim de semana, então fique ligado se tiver interesse. Mas, sem dúvida, à medida a BlackRock limitar os saques de seu fundo de crédito privado, levantou questionamentos sobre a liquidez do sistema financeiro. Ao mesmo tempo, os preços do petróleo estão disparando. O Brent ultrapassou $90 por barril, enquanto a guerra no Oriente Médio continua a perturbar os mercados globais de energia. Esse conflito, envolvendo os Estados Unidos e Israel atacando o Irã, gerou temores de uma crise mais ampla no fornecimento de energia, especialmente porque os exportadores enfrentam dificuldades para escoar remessas a partir do Golfo Pérsico. Várias refinarias ao redor do mundo começaram a reduzir a produção. Sabemos que o Catar já diminuiu e até interrompeu sua produção de GNL. Os traders de energia estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de que as interrupções no fornecimento persistam, o que, é claro, elevaria ainda mais os custos dos combustíveis e alimentaria diretamente a inflação. Agora, vamos falar sobre o momento em que esses custos de energia estão subindo, porque este é realmente o pior cenário possível para os Estados Unidos. Venho alertando sobre isso há bastante tempo, então acho que nenhum dos meus espectadores habituais ficará surpreso. Mas o momento desse choque energético não poderia ser pior para a economia dos Estados Unidos, considerando o arrefecimento do mercado de trabalho. Um novo relatório trabalhista mostrou que o crescimento do emprego desacelerou drasticamente no mês passado. As folhas de pagamento fora do setor agrícola caíram em 92 mil vagas, uma das maiores quedas desde a era da pandemia.
A taxa de desemprego também subiu, chegando a 4,4%. Em outras palavras, o mercado de trabalho continua enfraquecendo. E à medida que os temores de inflação aumentam, alimentados, é claro, pela guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã, estamos vendo essas duas forças se moverem em direções opostas. O mercado de trabalho enfraquece, enquanto a inflação sobe. Isso começa a se parecer muito com uma estagflação, ou até mesmo com uma depressão em formação. Agora, o que isso significa para o Federal Reserve? Porque esse é o grande desconhecido. O que o Federal Reserve vai fazer agora? Essa combinação de desaceleração no crescimento do emprego e aumento da inflação pode colocar o Federal Reserve em uma posição ainda mais difícil. Por um lado, um mercado de trabalho enfraquecido reforçaria o argumento a favor de cortes nas taxas de juros para apoiar a atividade econômica, é claro. Mas, por outro lado, o aumento dos preços do petróleo ameaça elevar a inflação novamente. E essas duas coisas não podem coexistir. Isso deixa os formuladores de políticas diante de um dilema enquanto a economia dos Estados Unidos continua desacelerando e o presidente Trump continua pressionando por taxas de juros mais baixas. Alguns economistas dizem que o Banco Central pode agora estar preso entre pressões conflitantes. E, claro, é exatamente isso que está acontecendo. Se o mercado de trabalho continuar enfraquecendo, o Fed sentirá pressão para apoiar a economia com custos de empréstimo mais baixos. Mas, se os preços da energia permanecerem elevados, e provavelmente permanecerão por causa da guerra de escolha dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e seu impacto nos mercados de energia, a inflação voltará a disparar. Isso, por sua vez, incentivaria o Fed a manter sua postura de política restritiva. Em outras palavras, o Banco Central pode ter menos opções do que tinha há apenas alguns meses como resultado da guerra contra o Irã. E quero deixar isso muito claro, porque alguém precisa ser responsabilizado por isso. Este é o resultado de escolhas de política e precisamos ser claros sobre o que está impulsionando esses desenvolvimentos bastante desanimadores na economia dos Estados Unidos. Em seguida, vamos discutir rapidamente os mercados de títulos. Os rendimentos dos Treasuries têm se movido de forma acentuada, enquanto os investidores tentam interpretar o que os dados mais recentes significam para a política monetária. O rendimento do Treasury de 10 anos, referência do mercado, subiu para cerca de 4,16%, o nível mais alto em várias semanas. Enquanto isso, o rendimento do Treasury de 2 anos, que tende a acompanhar as expectativas em relação à política do Federal Reserve, também aumentou. Aqui também vemos sinais de que a inflação continuará alta. A alta nos rendimentos dos títulos reflete a crescente preocupação de que a inflação possa permanecer teimosamente elevada. E claro, isso faz sentido, já que os preços da energia estão subindo. Alguns operadores esperavam que o Federal Reserve começasse a reduzir as taxas de juros de forma agressiva ainda este ano, mas essas expectativas agora estão sendo revistas para baixo. Os mercados atualmente precificam cerca de 41 pontos base em cortes de juros até o final deste ano, abaixo dos aproximadamente 61 pontos base de apenas uma semana atrás. Somando-se à pressão sobre os mercados globais de energia, há uma medida surpreendente da China. Segundo relatos, Pequim instruiu suas maiores refinarias de petróleo a suspender as exportações de diesel e gasolina, à medida que as tensões aumentam no Golfo Pérsico. Essa decisão apertou ainda mais o fornecimento global de combustíveis e ajudou a elevar os preços do petróleo. O anúncio também enviou um sinal de que governos ao redor do mundo podem começar a priorizar a segurança energética doméstica, à medida que os riscos geopolíticos continuam a aumentar. Nem é preciso dizer que o aumento dos custos de energia funciona como um imposto adicional sobre os consumidores. Quando os preços do petróleo sobem bruscamente, a gasolina naturalmente fica mais cara, os custos de transporte aumentam e as empresas enfrentam maiores despesas operacionais. Esses custos acabam se espalhando por toda a economia. Então, se você está aí pensando, bem, isso não tem nada a ver comigo,
Sinto muito, mas isso não é verdade. Tem tudo a ver com você, porque estamos consumindo os produtos que estão sendo importados para os Estados Unidos, o país onde você vive. Into the United States, into the country where you live, and as energy prices rise globally. E à medida que os preços da energia sobem globalmente, todos serão impactados. Mesmo aumentos modestos nos preços da energia podem reduzir os gastos dos consumidores e desacelerar ainda mais o crescimento econômico. Então, para resumir, sei que abordei muitas informações e tentei fazê-lo de forma breve, está absolutamente claro que a economia global está entrando em um período em que os eventos geopolíticos desempenham um papel muito maior na formação dos mercados financeiros. A guerra de escolha de Trump contra o Irã já começou a afetar os preços da energia, as expectativas de inflação e as projeções de taxas de juros. Se o conflito continuar a se intensificar, e tudo indica que está nesse caminho, suas consequências econômicas podem ser bastante severas. Nos Estados Unidos, com o enfraquecimento do mercado de trabalho, as coisas não estão indo bem. Não dá para esconder o fato de que a economia norte-americana está desacelerando. Não é possível ter inflação em alta e um mercado de trabalho enfraquecido e continuar fingindo por muito tempo que a economia está mais forte do que nunca. Com as eleições de meio de mandato se aproximando, as coisas estão ficando definitivamente muito interessantes, para dizer o mínimo. Conte para nós se você está vendo os preços da energia subirem onde você está. Adoraríamos ouvir sua opinião. Interaja com outros espectadores e vamos construir uma comunidade aqui. Se você achou este vídeo interessante, não deixe de conferir mais conteúdo no meu Substack ou Patreon. Curta, inscreva-se e compartilhe no YouTube. E, como sempre, espero vê-lo aqui amanhã. Até mais! Bye for now.